Então tá, agora que a gente já conseguiu fazer o setup do negócio aqui, vamos começar, né? Então hoje a gente vai falar sobre reencarnação. E eu coloquei como subtítulo aí uma viagem, porque a reencarnação a gente poderia colocar como uma viagem. Mas a viagem não acontece quando a gente morre. A viagem acontece quando a gente encarna. Então, a gente tem exemplos, a gente tem livros que eles abordam essa viagem quando a gente desencarna, mas é o oposto. O que acontece é que o nosso lugar natural é o plano espiritual. Por quê? Porque nós somos espíritos. Nós não temos um espírito, nós somos espíritos. E um espírito não tem como ter um espírito. O corpo não tem um espírito. O espírito, que é a nossa essência, está atrelado a um corpo material. Então, se a gente é espírito e a gente não é matéria, a nossa habitação é o plano não material, ou semimaterial, né? Então, a gente vive no plano espiritual. E a gente tem momentos em que a gente encarna. Então, essa encarnação é a viagem. É como se a gente estivesse lá, a gente faz a nossa mala e a gente sai numa viagem. E essa viagem dura o mesmo período dessa encarnação. Então, não é que a gente vive na Terra, a gente desencarna, vai numa viagem para o plano espiritual e volta. É o oposto. Essa é a nossa realidade. Então, vamos começar aqui. Eu acho que a maioria de nós sempre, ou em algumas vezes, a gente já fez essa pergunta, né? Quantas vezes a gente já reencarnou? Alguém aqui tem ideia de quantas vezes já encarnou? Eu não tenho ideia. Mas é uma pergunta comum entre nós, né? Quantas vezes será que eu já encarnei? Então essa palestra não vai responder isso. Ninguém sabe quantas vezes a gente encarnou quando está encarnado. Talvez no plano espiritual a gente tenha acesso a essa informação. Em algum ponto da nossa vida espiritual a gente vai ter acesso a essa informação. Qual é a utilidade de saber quantas vezes a gente já encarnou? Será que tem uma utilidade prática? Não. Mas é uma curiosidade que a gente tem, né? Quantas reencarnações são necessárias para se alcançar a perfeição? Uma? Múcio, quantas? Perdi a conta. Aí. A gente também não sabe quantas reencarnações são necessárias para a gente alcançar a perfeição. A gente precisa saber o número de encarnações? Também não. Mas é uma pergunta que a gente se faz, né? São curiosidades. Por quê? Porque a gente tem acesso à literatura espírita, a gente adquire o conhecimento, entende o conceito de reencarnação, e essa pergunta aparece. Mas quantas que eu vou precisar? Porque a gente precisa mensurar as coisas. Nossa cabeça, ou o nosso atual estágio de evolução espiritual, ainda precisa desse dimensionamento, a gente precisa de uma definição. Só que a gente não precisa disso para continuar evoluindo. A gente não precisa falar, eu vou precisar mais 1.342.000 encarnações para chegar no estágio perfeito. Se dessem esse número para a gente ia falar assim, não, está muito longe, posso curtir essa encarnação aqui, tem mais 1.341.000 encarnações pela frente. Então, agora, essa informação para a gente seria de não teria muito benefício para a gente não saberia como utilizar essa informação. Então, para a gente começar, a gente tem que colocar como premissa básica de que o Espiritismo, Kardec e o Espiritismo não criaram o conceito de reencarnação. Não é porque a gente é espírita que só os espíritas reencarnam, porque o Espiritismo aceita a reencarnação. O que a gente vai ver nos próximos slides aqui é que várias religiões que são milenares já tentavam conceber o conceito de reencarnação. Por que há milhares de anos atrás o nosso conceito de reencarnação era menos aprimorado do que o conceito de reencarnação que o Espiritismo traz?
Porque há milhares de anos atrás, nós, como espíritos, a gente ainda não tinha o entendimento de como que esse mecanismo funcionava. Então, a partir do momento em que o espiritismo é codificado por Kardec, Kardec já traz um conceito de reencarnação um pouco mais aprimorado, com um pouco mais de detalhe. Mas o conceito ele é vigente pela eternidade. Se a gente aceita como espírita que os espíritos existem e que eles reencarnam, não foi Kardec que criou esse conceito. A reencarnação não passou a existir a partir do momento em que ele escreveu aqueles livros. Isso sempre existiu, né? Então, se a gente olhar para a definição de reencarnação, entrar novamente na carne. Essa é a definição simples. Retorno de algo com uma nova forma, aspecto. Isso quer dizer o quê? Que eu não vou voltar para esse mesmo corpo na próxima encarnação. Vai ser um corpo diferente, um corpo distinto. É o conceito filosófico ou religioso de que a essência não física, para nós, o espírito de um ser vivo, inicia uma nova vida em uma forma física ou corpo diferente após a morte biológica. Porque a gente não consegue conceber eu voltar nesse mesmo corpo daqui 100 anos, né? É impossível. Bom, então vamos olhar para as outras religiões que trazem esse conceito durante a história. Então a gente vê lá o hinduísmo, o budismo e o jainismo. Eles acreditam no pós-vida, mas por que que... Agora começou a falhar aqui. Ele está assim. Está indo e voltando. Semana passada, ele está bem sensível. Mas vocês estão me escutando aí, né? Tá bom. Então, da onde que surgiu esse conceito de reencarnação? Há muito tempo atrás, né, no começo do hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas da Terra, alguém concebeu a ideia de que se a gente está em estágios diferentes de evolução, né, tem gente que pratica mais o bem, tem gente que pratica menos o bem. Tem gente que faz mais o mal, tem gente que faz menos mal enquanto está vivo. E eles já tinham a crença no pós-vida, eles acreditavam que aqueles que faziam mais bem não deveriam ir para o mesmo lugar daqueles que não faziam o bem e faziam o mal. Então era um conceito de justiça, eles já tentavam implementar um conceito de justiça. Foram aprimorando esse pensamento e chegaram até o que eles entendem como karma, que é o quê? Não é? O que o mineiro fala, karma, né? Não é esse karma. Né? Karma quer dizer o quê? Ação, obra ou feito. Então eles estavam tentando criar um conceito onde aquilo que você faz é o que vai te levar para um determinado lugar. Tá? Então, se você faz mais o bem, se você já está num estágio onde você já deixa de fazer o mal ou desejar o mal para os outros, no pós-vida você não vai estar num lugar onde aqueles que só fazem o mal vão se colocar. Eles estavam criando uma hierarquia no plano espiritual, no pós-vida, vamos colocar aqui, onde existiria uma distinção baseada na ação durante a vida corporal. Então tá, o hinduísmo ele, inclusive, falava sobre armazenar as impressões e lhes carregar a vida seguinte. Isso quer dizer o quê? Que tudo que a gente fazia numa vida, a gente ia carregar para a próxima vida. Estabelecendo uma trajetória única para o indivíduo. Então, cada indivíduo ia ter a sua trajetória baseada no que fez numa encarnação. O jainismo já falava em uma substância física que se agrega à alma. Então, a gente já tem o conceito de perispírito e, através da literatura espírita, a gente sabe que algo acontece no nosso perispírito baseado nas nossas ações. Então, aqui eles já tinham um conceito bem rudimentar daquilo que o quê? Que Kardec estende através da descrição do perispírito e no resto da literatura espírita a gente vê que o nosso perispírito se contamina do mal que a gente faz. Aqui a gente vê a origem desse pensamento, né? Então, existe o karma, a samsara, que é esse ciclo de reencarnações, e existe o nirvana, que é o quê? Que é a chegada à perfeição.
Então, aqui eles traziam o conceito que Kardec nos colocou bem rudimentar. Né? Então, isso é só para colocar a gente de que Kardec não criou esse conceito. Ele esmiuçou. Ele trouxe para a gente com mais clareza. Aí existem as crenças africanas. E daí eu encontrei uma coisa bem interessante aqui. Né? Elas foram influenciadas pelas religiões solares egípcias. E eles falam em como é que é o termo? Metapitensicose. Como é que é? Eu não sei. Eu não vou conseguir lembrar desse termo. Mas o termo quer dizer o quê? É a transfiguração do espírito. Não é a reencarnação como a gente entende. E é muito interessante, porque eles falam assim que o espírito desencarnado, aquele que já morreu, o ancestral, características desses espíritos são transmitidas àqueles que passam a encarnar. Então, o espírito não reencarna. O que reencarna são características desses espíritos nos recém-nascidos. E o que é isso, gente? É a gente carregando a nossa carga espiritual de uma encarnação a outra. Então, o que eles tentavam fazer é descrever isso. Eles estão criando um conceito. Então, antes deles conseguirem imaginar que sim, a gente vivia uma vida, desencarnava, continuava como ser único e voltava num outro corpo, eles tinham um pensamento onde, tá, então, se o meu neto encarnou e eu já estou desencarnado, se eu era uma pessoa calma, o meu neto provavelmente vai ser calmo, mas é um pedaço meu que está encarnando nele, e não que pode ser eu reencarnado. Né? Então, a gente vê de novo que essa ideia de voltar e voltar para o plano espiritual, ela sempre teve presente e são em regiões diferentes. Porque o hinduísmo, o budismo vem lá da Ásia. Aí a gente tem aqui na África e daí a gente tem na Europa. Né? Judaísmo. A ideia da reencarnação, ela se desenvolveu entre místicos judeus ali na época medieval. Mas ela nunca conseguiu se desenvolver. Né? Então, ela não é um dos dogmas do judaísmo, a reencarnação. Então, hoje, a reencarnação é uma crença mística entre algumas vertentes modernas do judaísmo. E também existe uma característica bem interessante ali, de que, para alguns judeus ortodoxos, a prática do judaísmo se categoriza como a reencarnação. Por quê? Porque se eu sou um judeu que se interessa pelo judaísmo, eu não sou judeu, mas eu me interesso pelo judaísmo, isso quer dizer que em alguma vida passada eu fui judeu. Mas aqui já está embutida a reencarnação. Porque se numa vida passada eu fui judeu, como é que eu estou aqui agora? Sendo atraído pelo judaísmo. Né? Então, de novo, são pensamentos, conceitos rudimentares que Kardec não inventou, mas trouxe para a gente em mais detalhe. E, na verdade, quem é que trouxe para a gente? Kardec codificou. Mas foram espíritos desencarnados que deram a informação para os médiuns. Kardec unificou tudo e escreveu o livro para a gente. Né? No cristianismo, aqui não é catolicismo, gente, é cristianismo. Né? Porque quando Jesus encarnou entre nós, a Igreja Católica ainda não existia. Então, aqui a gente tem, numa passagem de São Mateus e São Marcos, Jesus falando para os apóstolos que ele não era a reencarnação, ele não era ninguém daqueles que eles estavam falando. E ele também, um não era o outro. Né? A passagem aqui ele fala que João Batista não era Elias. Ou melhor, o que ele fala ali mesmo? Múcio, me ajuda aí. João Batista era Elias. João Batista era Elias. Mas o que os espíritos... Que for Elias. Que for Elias. É. Então ele não era Elias. Não foi. Ele foi Elias. Ele foi Elias. Porque alguns pensavam que Jesus era Elias, não era isso? É exatamente isso. Então, o que acontece aqui? Jesus está tentando mostrar para a gente que, sim, Elias voltou como João Batista. Bom, então agora vamos sair da história e vamos voltar para o Espiritismo. E aqui a gente tem que bater primeiro nos elementos gerais do universo. Então a gente sabe que existem 3 elementos
gerais no universo: Deus, matéria e espírito. Então, existe uma distinção entre esses três elementos. Deus não é matéria, Deus não é um espírito. Deus é Deus. A gente falou sobre Deus há umas 2, 3 semanas atrás, e a gente não sabe qual é a natureza de Deus. A gente não tem ideia do que Deus é. E não adianta a gente tentar entender, porque a gente ainda não tem a capacidade de entender a natureza de Deus. A gente tem que ser humilde o suficiente para admitir isso. Né? A gente mal e mal entende a matéria, a gente não consegue entender o espírito. Então a gente está, baseado nessa informação, a gente vê que a gente está no início desse desenvolvimento. A gente mal e mal consegue entender todos os elementos da matéria, a gente tem um conceito bem rudimentar do que é o espírito e a gente não entende Deus ainda. A gente não consegue conceber Deus. Tá? Mas a gente tem que entender uma coisa. Todos esses três são distintos uns dos outros. Eu sou um espírito que estou conectado a um corpo material. Então, eu não sou matéria. Minha essência não é matéria. Eu não sou o corpo. E eu também não sou Deus. Então, se eu não sou Deus e eu não sou matéria, sou algo distinto desses dois. Tá? Deus também não é matéria e Deus também não é espírito. Então, a gente tem essas três coisas separadas, mas que uma se utiliza da outra para fazer com que o universo se mantenha e funcione. Deus se utiliza de nós, espíritos, para que essa obra seja mantida. Nós nos utilizamos da matéria para manter essa obra, para sobreexistir, para encarnar e assim por diante. A matéria não usa ninguém. A matéria é utilizada por Deus e por nós. Então a gente sai dos elementos gerais para os princípios básicos do Espiritismo. Primeiro, a existência de Deus. Sem a existência de Deus, sem Deus existindo, nada existiria. Então a gente parte para a imortalidade da alma. Nós somos espíritos imortais. Nós fomos criados em um determinado ponto no tempo e nós nunca mais iremos desaparecer, morrer, sumir. Não morre. Uma vez que foi criado por Deus, vai viver para sempre. E é muito difícil para a gente conceber isso para sempre, porque a maioria das pessoas tem um relógio no pulso e a gente vive 24 horas em 24 horas. Então, como é que a gente consegue imaginar um relógio que vai funcionar para sempre? A gente não consegue. Porque a gente está encarnado e essa encarnação vai acabar. E a gente ainda tenta conceber o que é sair daqui e ir para o plano espiritual. Então, a gente não tem como conceber a gente ser eterna. Porque tudo na nossa vida encarnado é finito. Bom, próximo, comunicabilidade dos espíritos. Quer dizer o quê? Que espírito encarnado consegue se comunicar com espírito desencarnado. Então, vamos começar do mais fácil. Espírito encarnado consegue se comunicar com espírito encarnado. Estou aqui falando para vocês. Né? Ou consigo fazer sinais. A gente consegue se comunicar. Aí, existe a comunicação entre espírito encarnado, nós, e os espíritos desencarnados. Quem aqui é médium? A gente tem alguns médiums aqui. Esses têm a certeza de conseguir falar com alguém que não está no lugar fisicamente onde a gente se encontra? Vocês têm a certeza, plena certeza? Eles têm. Quem não é médium, fica com uma pulga atrás da orelha. Eu não sou médium, gente. Eu não boto minha mão no fogo, não, né? Não, mas a gente tem momentos onde a gente recebe intuições. Quando a gente entra aqui no centro, dependendo do dia, dependendo do nosso humor, a gente sente alguma coisa diferente. Quando entra no meio de uma palestra, de uma oração, né? Então a gente é sensibilizado pela presença dos espíritos. Isso é comunicação. Para os que não são médiuns. Então, segundo os espíritos, a gente vai chegar num estado onde a gente vai se comunicar. Todos vão se comunicar, encarnados e desencarnados ao mesmo tempo, sem precisar ser médium. Ou melhor, todos serão médiums. Nós somos todos médiums. Exato. Todos nós somos médiums. Alguns têm uma característica que possibilita a comunicação com mais clareza
entre eles encarnados e os desencarnados. Né? Tá. Então a gente pula para a pluralidade das existências, que é o que a gente está falando hoje, reencarnação. Esse é um conceito básico do espiritismo. A gente reencarna. Nosso estado natural, nossa casa natural é o plano espiritual. E a gente vem para cá nessas viagens encarnar para quê? A gente vai falar sobre isso. Bom, além da gente poder encarnar, a gente pode encarnar em diferentes planetas. E aí fica mais difícil para a gente conseguir conceber. Como que a gente vai encarnar em Júpiter? Como que a gente vai encarnar em Marte? Porque não tem gente lá em Marte, não tem gente lá em Júpiter. Bom, mas a gente não precisa ter um corpo material do jeito que é o corpo material na Terra. Então isso vai além da palestra de hoje. O Múcio falou que vai fazer uma palestra sobre vida em diferentes planetas. Com cadeira bem Eu que não quero ir para o planeta. É só participar do estudo de quinta-feira da Gênesis que a gente vai entender. Eu vi difícil, né, de estudar sozinha. É isso mesmo. Através do estudo que a gente consegue tentar entender o que a gente ainda não entende, né, gente? Bom, alguma pergunta até agora? Antes da gente começar a palestra, que até agora foi só a introdução. Então, vamos lá. Kardec começa mais ou menos assim, ó. O que é a alma? É um espírito encarnado. Então, ele cria esse conceito só para facilitar a explicação do conceito de reencarnação. Então, ele fala que a alma é um espírito encarnado. Então, quando a gente está encarnado, no livro dos espíritos, nós somos tratados como almas. O que era a alma? O que era um espírito encarnado antes de encarnar? Ele era um espírito. Então, a diferença entre espírito e alma é espírito não está encarnado. Alma é um espírito encarnado. É por isso que eles falam, há uma penada, né? A gente vai falar sobre a alma penada. A gente vai falar sobre a alma penada, né? Porque a gente pode, dependendo do nosso grau de materialização ou desmaterialização, a gente pode ser uma alma penada, né? Então aqui está claro para todo mundo a diferença entre alma e espírito. Há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Então, alma, espírito encarnado e corpo. Tem algo mais além do espírito e do corpo encarnado? Perispírito. Olha lá. Há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial. Então, é matéria, não é espírito. Perispírito não é espírito, é matéria. A diferença entre corpo espiritual e perispírito é a densidade da matéria. E para explicar a densidade, a gente usa um exemplo bem simples. O gelo e a água. E o vapor. Um é mais denso do que o outro. O vapor é o menos denso, a água é mais denso que o vapor, o gelo é mais denso do que a água no estado líquido. E o que o denso significa? Está mais juntinho, está mais aglomerado. Consegue colocar mais num espaço menor. Semimaterial, isto é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Nossa, está difícil aí. Então vamos usar uma figura aqui para ver se a gente consegue entender. Vamos tentar imaginar o seguinte, ó. O espírito é uma fagulha, é uma energia. A gente não consegue explicar, né? Vamos acreditar que nós somos essa fagulha, que tem origem no princípio inteligente universal. O princípio inteligente universal, gente, vamos imaginar como um lago de energia, onde Deus decide criar um espírito. E vai ali, tira um pouquinho daquilo que ainda não tem individualidade e cria um espírito. A partir daquele momento, aquilo que foi criado é um indivíduo que sempre vai existir.
e que nunca vai voltar para aquele todo que existia antes. Aquilo ali ainda não. Aquilo ali é distinto de matéria. Deus está se utilizando de um princípio, vai lá numa caixa, pega um pouquinho e cria um espírito. Aí o espírito vai ser único. Ele vai ter as experiências dele únicas para o resto da eternidade. Aí vai chegar um momento em que aquele espírito vai encarnar. Ele vai estar atrelado a um planeta. Ele vai se utilizar da matéria daquele planeta para criar um perispírito. No começo das encarnações, ele não vai conseguir fazer aquilo sozinho. Então ele vai ter a presença de engenheiros espirituais que vão ajudar ele a criar aquele perispírito. Da onde que vem o perispírito? Vem do fluido cósmico universal. Isso é matéria. Isso não é a mesma coisa que isso. Esse é fluido cósmico, esse é fluido, ou melhor, princípio inteligente. São duas coisas distintas. Esse não é matéria, esse é matéria. E desse sai o perispírito e sai o nosso corpo material. A origem da matéria, isso aqui, ó, vem daqui. Disso foi criada a matéria visível, palpável, que é o que se utiliza para criar um corpo. E daqui sai o fluido vital e um pouquinho de fluido cósmico universal e é criado um perispírito. O que é o fluido vital? O fluido vital é a bateria, que é finita. Quando a gente encarna, a gente já tem um perispírito, né? O perispírito foi criado, a gente está num planeta, estamos desencarnados. Então, como desencarnado, a gente é espírito com um perispírito. Está sem fluido vital porque não está encarnado. Planejou a encarnação, vai encarnar, encarnou. A gente já está com o fluido vital e o corpo já está sendo formado na barriga da mãe. Quando encarnou, tem tudo isso daqui. A diferença entre encarnado e desencarnado é que desencarnado não tem essa parte. Mas tudo isso aqui ainda continua existindo. Claro para todo mundo? Sim. Alguma pergunta? Acabou a palestra. Então tá, então a gente entendeu o que está por trás da encarnação, o mecanismo da encarnação. Né? Vamos agora entender o que acontece quando desencarna. O que sucede à alma? O que é uma alma? O espírito encarnado. Então não é espírito, é falando assim, ó, o que acontece com a alma? O que acontece com o espírito encarnado na hora da morte, na hora do desencarne? Volta a ser espírito. Conceitinho básico. Espírito não está encarnado. Alma está encarnado. Quando eu desencarno, estou desencarnado. Volto a ser espírito. Espírito tem corpo material? Espírito não. Alma tem. Né? A alma tem, porque a alma é o espírito encarnado. Por que é super importante para a gente entender essa distinção, gente? Porque quando a gente está lendo o livro dos espíritos, a gente tem que ter isso na cabeça. Porque as respostas vão falar sobre algo que acontece com a alma e algo que acontece com o espírito. Se a gente achar que é tudo a mesma coisa, a gente se confunde. A partir do momento em que está dentro da nossa cabeça que a alma é o que está encarnado e o espírito não está encarnado, as coisas ficam mais claras. Tá? Volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos. E, de novo, a gente tem que sempre ler as perguntas para entender o que Kardec estava tentando explicar para nós. Volta ao mundo dos espíritos. O que nós somos? Não. Nós somos alma. E o que é uma alma? O espírito encarnado. Então a gente é espírito encarnado. Qual que é o nosso mundo? Não. A gente está viajando. A gente está numa viagem, gente. Qual que é o nosso mundo? O mundo espiritual. É de lá que a gente vem. A gente não pode confundir isso. Porque senão o que acontece se a gente confundir? Quer voltar para a matéria. Sem matéria eu não vivo. E é o oposto, gente. A gente não precisa da matéria para viver. A gente é espírito. Não, a gente é alma. Desculpa. Estamos alma. Estamos alma. Eu acho que esse
Esse é o conceito. Nós estamos alma. Mas, de novo, se a gente não colocar na nossa cabeça que a gente é espírito encarnado, que a gente não precisa da matéria, a gente não vai conseguir se desvencilhar disso daqui. A gente tem que usar enquanto está encarnado. Mas na hora que a gente desencarna, a gente não precisa disso mais. Tudo que a gente precisa está lá, no nosso mundo. Todo mundo vai estar lá de novo um dia. Se não está lá agora, é porque está viajando. Então, por isso que às vezes as pessoas falam assim, não, você é um mala, né? Aí, ó, viu? Todas as pessoas. Quem aqui foi para o Brasil mês passado? Aí, ó. Vocês viajaram, não voltaram. A gente ficou com saudade e tal, fez falta em alguma festa, em algum evento, mas está aqui de volta. Mesma coisa no plano espiritual, gente. A gente encarna, viaja, vai lá, eles estão sentindo a nossa falta. Não é que a gente... Ou melhor, vamos pensar assim, ó. Quando alguém desencarna, a gente sente falta deles. Os que estão desencarnados estão sentindo a nossa falta também. Só que quem está viajando, nesse caso, somos nós. Aqueles que desencarnaram já voltaram para casa. Né? Às vezes a gente vai em família para o Brasil, um volta antes, outro volta depois, mas acaba se reencontrando. Né? Então, de novo, de onde se aparta momentaneamente? A gente se aparta do mundo dos espíritos momentaneamente. Por que ele fala ali, ó, momentaneamente? O que são 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos em relação à eternidade? É um momento, ele está falando ali, é um momento. É um momento na eternidade. Então, para nós espíritos, essa questão de tempo é uma questão material. Para reger o quê? A vida na matéria. Quando a gente é espírito, quando a gente está espírito, a gente não precisa do relógio mais. O jeito que a gente mede o tempo é completamente diferente. Não é através de minutos, horas, dias, anos. Não é através desse conceito. A alma após a morte conserva a sua individualidade? Sim, jamais a perde. Então, a partir do momento em que Deus vai lá no fluido inteligente, pinça um pouquinho, cria um espírito, a partir daquele momento ele é único para o resto da eternidade. Que seria ela se não a conservasse? Vamos tentar imaginar, gente. Deus pega um pedacinho de algo, cria um espírito, encarna, a hora que desencarna, aquilo volta para aquele pedacinho, aquele todo, aquela caixa. De que ia adiantar a gente viver essas encarnações? Aí a gente ia nascer no berço e morrer. Eu acho que pior do que isso, a gente estaria perdendo tempo. Porque essas experiências, elas estariam desenvolvendo o quê? Elas estariam angariando o quê? A gente não evoluiria. A gente não evoluiria, primeiro, porque a gente não é nada. A gente não é indivíduo. Se esse conceito fosse o conceito que, né, vigente, a gente não seria nada. Acabaria a encarnação, você volta para uma caixa lá onde, como se fosse uma gota de água, você volta a ser o oceano. A individualidade deixa de existir. Então, por que a gente está aqui sendo indivíduo? Racionalmente, esse conceito ele é muito pobre, né? Por quê? Porque a gente fica gastando tempo. E, primeiro, Deus criaria algo sem utilidade? Acredito que não. Como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu planeta e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Então, aqui na pergunta 150 do Livro dos Espíritos, Kardec define o perispírito. E ele fala ali, ó, aurido na atmosfera do seu planeta. O nosso perispírito
é feito de matéria do planeta Terra. Se a gente sai do planeta Terra e vai para o planeta Júpiter, o nosso perispírito vai ser feito com matéria do planeta Júpiter. A gente não carrega o nosso perispírito daqui para Júpiter. E nem para nenhum outro planeta. O que eles falam nos livros espíritas é que Jesus demorou 1000 anos para criar o perispírito se utilizando da melhor matéria existente no planeta Terra. Por quê? Por causa do grau de evolução de Jesus. Para que ele conseguisse criar um perispírito compatível ao Espírito Jesus. Demorou 1000 anos terrestres para que ele conseguisse pensar a melhor matéria existente no planeta Terra para ele recriar o perispírito dele. A alma nada leva consigo deste mundo? O que é a alma, gente? A gente leva alguma coisa deste mundo quando desencarna? Nada a não ser a lembrança e o desejo para ir para um mundo melhor. Então, o que ele fala ali, ó? A lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Para a gente ter a lembrança de um mundo melhor, que a gente já teve naquele mundo ou não? Sim. Qual que é esse mundo melhor que ele está se referindo? O mundo espiritual, o mundo dos espíritos. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ele fez da vida. Quanto mais pura for, mais compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Quanto mais pura, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na Terra. Por quê? Porque o espírito é imortal e a matéria é finita. O que a gente tem aqui na Terra que dura para sempre? Amor. Então vamos mudar a pergunta. O que é exclusivo da Terra que dura para sempre? Nada. Eu aposto com vocês que tem algo no plano espiritual que dura para sempre. E que a gente consegue manter. Né? Nem a terra dura para sempre. Nem a Terra vai durar para sempre. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Então, quando a gente está voltando para casa, é dolorosa? Quando a gente está numa viagem, vamos pensar assim, ó, fomos lá para Tailândia, a gente tem todo o dinheiro do mundo, a gente ficou num hotel super legal, tá com todo mundo que a gente quer, comeu o que a gente quis, mergulhou naquele mar transparente, fez o que queria. Dói voltar para casa? Dói. 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 Dói, não dói? Porque você não quer deixar para trás aquilo lá. Dentro do avião você já quer voltar. Não é assim? Agora, por que não doeria se a gente estivesse na Tailândia e estivesse voltando para casa? Vamos tentar imaginar um cenário onde não doeria. Se fosse melhor que a Tailândia. Tá aí, tô saindo da Tailândia e tô indo para onde? Para Havaí. Não, mas aí você está contando algo sentimental, por exemplo. Você está deixando teus filhos e tua família lá. Tô deixando os meus filhos e a minha família lá. Você não sofre para voltar. Tá legal. Agora, se eu tivesse a certeza de que eu tô voltando no domingo e eles voltassem na segunda, será que não diminuiria esse sentimento? Mas considere que eles estão lá. Você está falando. Considero que eles estão lá. Tailândia, você está voltando para o Brasil. A família tá Não, eu tô indo para Havaí. E a minha família vai me encontrar no Havaí na segunda-feira. Eu vou chegar no domingo e eles vão chegar na segunda. Porque, de novo, a encarnação é tratada como um momento na eternidade. Então, se eu morro com 80 e o meu filho tem 50 e ele vai desencarnar com 80, quer dizer, eu vou ver meu filho de novo daqui 30 anos. Momento para o espírito. É a mesma coisa que eu sair da Tailândia no domingo e rever meus filhos no Havaí na segunda. Eu tenho essa certeza, gente, que eu vou ver meus filhos. Claro que pode cair o avião, pode acontecer um furacão lá no Havaí e eu não estar lá, mas eu tenho a certeza de que na segunda eles vão estar lá. Vai doer? Não vai doer.
Estou indo lá preparar o lugar para eles. Eu vou chegar lá, vou fazer o check-in no hotel, ter certeza de que tudo está pronto para que eles cheguem lá bem. Eu acho que de vez em quando é doer. A saudade, mesmo lá de vez em quando é doer. Agora, o que a gente tem que estar já indo preparando dentro de nós, tanto aqui como lá, é o desapego. Exatamente essa coisa isso. de achar que é meu. Mas a pergunta de café que ele está perguntando do corpo. Exatamente. Mas por que eu fiz esse exercício para gente chegar aonde? É naquilo que a Alice falou. Quanto mais apegado a gente tiver ao corpo e às coisas do corpo, mais vai doer a gente sair daqui. Se a gente viveu simplesmente em função da matéria, se eu sair da matéria, o que vai acontecer? Vai doer. Se eu não tiver certeza de que eu estou indo para o Havaí, se eu estiver voltando para casa para trabalhar, vai doer. Agora, se eu for uma pessoa responsável e pensar assim, não, mas eu tenho que voltar para trabalhar, porque daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, eu vou ter outras férias, vai doer um pouco menos. Né? Então, vamos continuar lendo a resposta. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento de morte, da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso. Então, o espírito não sente dor. O corpo, enquanto a gente está encarnado, vai ter dor material. A gente pode morrer de uma morte dolorosa ou de uma morte natural, de um acidente ou dormindo. Os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o termo do seu exílio. Então, a gente está aqui, numa viagem, mas a gente está voltando para casa. Então, o espírito tem a certeza de que está voltando para um lugar melhor. Todos eles? Não. Vamos continuar aqui. A gente tem mais 10 minutos. Eu ia falar uma historinha aqui, mas não vai dar tempo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente encarna? Alguém aqui já se perguntou isso? Por que a gente tem que viajar para cá? Você não ser melhor. Mas por que a gente não pode ser melhor lá? Para aprender, A gente não aprende para lá. mostrar que aprende. Mas por que a gente não aprende lá? Aprende lá. Lá é mais Porque para fácil. pôr em prática, eu acho que lá deve ser mais fácil que aqui. Mas se lá é mais fácil que aqui, por que a gente tem que vir para cá que é mais difícil? Porque lá a gente não aprende como tem que aprender. Lá Fala, Thierry. Lá é a escola que é a prova. Lá é a escola que aprova. Essa pergunta eu acho que seria a minha, né, um pouco antes. Por que quando a gente estava sendo criado lá no início, por que imperfeitos, criados imperfeitos, ou por que essa matéria para fazer a criação, ela já tem problema lá na origem? Porque talvez você vai me dizer que não teria uma boa para criar e não precisar de chegar à perfeição. Algumas dessas ficam complexas para mim. Então vamos imaginar assim, ó. Vamos imaginar a resposta para o primeiro ponto da tua pergunta, né? Por que a gente é criado puro e simples? Ou ignorante e simples? Porque se Deus desse tudo para a gente, qual seria o mérito que a gente teria, né? Então, o princípio é esse. A resposta para a tua pergunta é baseada nesse princípio. Que a gente precisa aprender para se utilizar do aprendizado. E não simplesmente Deus colocar esse aprendizado em nós e a gente siga pronto. Além disso, o conceito de livre-arbítrio também vem para responder a pergunta. Então, está criando todos iguais. Todos simples, puros, ignorantes, partindo do mesmo ponto. Todos vão ter capacidade e um número de experiências idêntico aos outros. Alguns vão precisar de menos tempo, alguns vão precisar de mais tempo. Então, a resposta simples para a tua pergunta é para que seja mérito próprio. Por que Deus desenhou esse processo? Aí a gente já não sabe. Porque ele sabia que a gente ia se perder quando ele criou. Essa é a pergunta que eu queria fazer para Deus, exatamente. Ele sabia, quando ele criou a gente, eu entendi a sua explicação foi dessa. Mas quando ele criou, ele sabia que a gente ia se perder. Mas ele não escreveu que a gente ia se perder.
Soninha? Isso é uma escolha individual. Mas assim, ele sabia. não, Ele é Deus, ele não, porque criou é um livre-arbítrio. sabendo. Não. É, o é um livre-arbítrio. livre-arbítrio você escolher, fazer Então a escolhas humanidade erradas. toda escolheu esse caminho de se perder. Não, vamos pensar assim, ó, peraí. Essa humanidade aqui, sim. Essa humanidade escolheu estar aqui agora. Tem uma outra humanidade em algum outro lugar que falou assim, ó, nós vamos fazer isso aqui, ó, em 2 vezes mais rápido que aqueles que estão lá na Terra. E todo mundo foi criado na mesma hora. Não na mesma hora. Ah, isso eu queria saber. Não na mesma Da hora. mesma forma. Na mesma maneira. forma, isso. Né? Então, vamos pensar assim, ó. Mas vamos além na tua pergunta. Peraí. Calma. Não, ela é minha mãe, ela pode esperar. Calma. Olha só. Então vai lá, fala. Ele fez uma pergunta que você não escutou. Ele Vamos falou, lá. por que Deus criou imperfeitos? É porque eu aprendi no início que você teria. Ele estava Não matéria. simples e Eles- ignorantes, mas imperfeitos. Não, vamos mudar esse imperfeito para não perfeito. Ele falou. Não perfeito. Tudo bem, mas vamos mudar esse termo de imperfeito, porque imperfeito a gente impõe alguma coisa que é meio. A gente tentou e não conseguiu. Né? Então, a gente não é perfeito, porque perfeição é o objetivo, não o início. Né? Então, a gente sai do zero e chega lá em cima na perfeição sem que Deus nos dê essa perfeição. A gente não recebe nada. Melhor, a gente recebe tudo de Deus na forma de oportunidades de aprendizado. Não de mão beijada. Exato. Eu estudei no judaísmo que o homem que vem aqui, o planeta está imperfeito, que se chama Tikkun Olam. Não sei se você ouviu falar nisso. Não. E que então tem um livre-arbítrio para botou esse planeta imperfeito para nós termos o livre-arbítrio de modificar, de consertar o planeta. Só um segundo. Isso é uma coisa judaica que eu estudei, né? Tikkun Olam, que é imperfeito o planeta. Agora, o homem... Mas você está vendo? O judaísmo traz o conceito de uma maneira diferente. Mas o conceito é exatamente o mesmo. Parecido. Né? Então, nós somos seres que ainda não somos perfeitos. Nós somos colocados na matéria para quê? Para ser testado. É como se fosse assim um intensivo. Estou lá no plano espiritual, fui numa escola lá, aprendi que eu tenho que amar, que eu tenho que respeitar o próximo, que eu tenho que tratar o outro do jeito que eu tenho que ser tratado. Tá legal, você aprendeu? Agora vamos ver se você faz isso que você está falando. Porque lá eu vou te dar um dinheiro a mais do que você precisa para viver. Vamos ver se você... Tudo que você está falando para mim aqui, que você entendeu que você tem que fazer, vamos ver se você faz mesmo de verdade. Tá legal. A partir do momento em que eu tive várias oportunidades de mostrar para mim mesmo, não é mostrar para Deus. Porque é a nossa consciência que nos julga. Deus cria um mecanismo que é tão belo que ele não precisa ser o juiz, gente. A gente não desencarna e chega lá no tribunal e Deus fala assim, ó, você fez errado, você fez certo, Múcio. Não, somos nós mesmos que quando desencarnamos, e mesmo encarnado, a gente sabe que a gente está fazendo errado ou certo. Está na nossa consciência. A lei está registrada na nossa consciência. E a gente não tem condição de falar que a gente não sabia, gente. A gente sabe. A gente pode fingir para a gente mesmo que a gente não sabe. Primeiro número. Só colocando aqui o que o Terry falou sobre o espírito, acho que a gente tem que colocar o que Kardec nos mostrou, que somos criados simples e ignorantes. Então, levando isso à letra, ninguém é mestre sem aprender. Exatamente isso. E o ignorante que ele fala é porque a gente ainda não sabe nada. Não é porque a gente ignora, aquele cara no trânsito é um ignorante. Não é aquele ignorante. É ignorante de não saber nada. É uma escola, terra é uma escola de maternal. Exatamente isso. Você vai como bebê. Pautinho? O negócio é o seguinte, se você partir da seguinte proposição, você chama 10 cozinheiros, dá para eles 10 ingredientes, todos iguais,
mas não dá receita, cria. Cada um Vai criar de um jeito. Esse sobre o próximo. Exatamente isso. A gente precisa criar individualidade. Senão você voltava para a caixinha, né? Se não, voltava para a caixinha, exatamente isso. Senão, o conceito seria aquele, o conceito da caixinha. Né? A gente não teria nada, a gente não seria individualidade. Se todo mundo fosse igual, perfeito, nós não seríamos indivíduos. Agora, por que Deus criou dessa maneira? Isso eu já não sei responder. Não sei responder. A minha pergunta foi principalmente em cima disso, porque aí quando eu começo a refletir, preciso estudar muito, confesso, mas antes de falar o que eu vou falar, dizer que eu sou grato demais e que eu me sinto muito bem quando eu consigo levar o bem e fazer o bem aos outros. Mas a minha pergunta íntima era assim para Deus. Parece um jogo que ele criou, porque já que ele escolheu, eu vou fazer um jogo, como se fosse hoje alguém lá de TI que cria um jogo, que ele consegue conduzir as coisas, né? Então, para esse personagem, eu vou deixar ele ter o potencial de poder escolher e fazer até tal coisa. Só que se ele fizer isso, vai acontecer isso e isso. Ou seja, vai ter que voltar a reencarnar e consertar o que fez. Então, assim, na minha pequenez de conhecimento, às vezes eu me pergunto para Deus, seria um jogo? Mas a gente tem que entender o seguinte, ó, vocês não têm filhos ainda, né? Então, quando você tem um filho, você sabe a índole do filho. E você coloca o filho numa situação, você fala, vai acontecer isso com ele. Não é que Deus criou o caminho. Tá? Deus não criou o caminho, ele não determinou o nosso caminho. Ele deu para a gente a capacidade de escolha. Mas ele sabe, através da nossa índole, qual é a escolha que a gente vai fazer. E daí o que acontece? Ele vai falar não para aquilo. Eu vou lá e falo não. Falei não 10 vezes. Fui lá e enfiei o dedo na tomada 10 vezes. Na 11ª eu vou olhar para aquele negócio e falar, opa, acho melhor não. Então Deus sabe que eu vou enfiar o dedo na tomada até eu tomar um choque e vai falar assim, ó, chega, eu não vou mais enfiar o dedo na tomada. Acho que nessa criação, nesse exemplo que você deu, a gente está tentando trazer Deus para a nossa pequenez. Exato. Se a gente extrapola, na tua criação mental, a TI ali é um negócio controlado, é pequeno, é limitado. Agora, se você expõe naquilo que ele falou, que abrir para a eternidade, aí você já não consegue criar tão fácil assim. É como se fosse um jogo de mundo aberto. É muito mais complexo. E no jogo de mundo aberto, os momentos vão aparecendo de acordo com o que vai andando naquele caminho. Né? Não é, entendeu? Então, assim, não é um jogo como antigamente, da década de 80, que era fechado. Os jogos abertos hoje, ele vai baixando, vai fazendo download de acordo com que você vai caminhando naquele percurso. Das escolhas. Entendeu? Acho que é humanizar isso. É porque a gente ainda não consegue, né, gente? A gente ainda não tem, a gente ainda tem a necessidade de determinar o que Deus é. E a gente não precisa disso para continuar a nossa vida. O que eu vou falar para vocês é o seguinte, a gente vê que eu tinha mais uns 10 slides que a gente não viu. Mas mostra... Não, mas mostra... Mais importante... Não, mas mais importante que isso é a necessidade da gente vir nos estudos da casa. Né? A gente tem que... Porque aqui é debatendo, não é uma pessoa só falando. É o debate que faz com que a gente aprenda. Então, a gente só consegue aprender, não é lendo em casa sozinho, ajuda. Mas é aqui no centro ou num grupo, em algum lugar, que faz com que a gente aprenda. Porque a gente tem acesso à opinião do outro e a gente vê, nossa, mas eu pensava que era desse jeito, mas eu acho que, na verdade, ele está certo ou ela está certa. Né? Porque a gente não consegue saber tudo, gente. A gente não sabe tudo. A gente tem que ser humilde o suficiente para admitir isso. E no grupo de estudo, isso vem muito simples, é na cara. Porra, mas ele está falando o que ele está falando é verdade. Né? Então vamos terminar com essa mensagenzinha. Vamos fazer o resto aqui, gente, não se preocupe. Então vamos terminar com que Kardec, eu não lembro o número dessa pergunta, mas Kardec termina essa pergunta com esse comentário. Isso não é dos espíritos, isso é uma síntese de Kardec. O homem tem consciência da sua inferioridade. Aure consoladora esperança na doutrina. O homem que tem consciência da sua inferioridade. Eu não sou um ser perfeito.
nesse caso, eu sou um ser imperfeito. Eu cometi erros. Eu sou um ser imperfeito. E eu tenho consciência disso. Eu agradeço a consoladora esperança na doutrina de reencarnação. Por quê? Porque eu tenho uma outra chance. Se eu não tenho consciência da minha inferioridade, a questão da reencarnação para mim é, porra, mas será que eu vou voltar bem do jeito que eu estou aqui agora? Posso pensar assim. Então vamos continuar. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Como é que eu vou me achar que eu estou no mesmo patamar daquele que já reencarnou e aproveitou 10 encarnações a mais do que eu? Vamos imaginar, saí da faculdade, fui curtir a vida, tirei um ano de sabático e outro e mais um, enquanto um amigo meu foi fazer um mestrado, arranjou um emprego e já está trabalhando. 5 anos depois a gente se reencontra. Tenho como esperar que eu sei exatamente o que ele sabe? Ou que eu mereço o mesmo emprego que ele tem hoje? Não. Mas para que eu entenda isso, eu tenho que ser humilde. Porque se eu não for humilde, eu faço, pô, mas como é que esse cara é sortudo desse jeito, conseguiu esse emprego aí? Né? Sustento, porém, que lhe reanima a coragem, a ideia de que aquela inferioridade não o deserda eternamente. Deus vai dar para a gente quantas oportunidades a gente quiser e precisar para evoluir. Não o deserda eternamente do supremo bem e que, mediante novos esforços, dado-lhe será conquistado. Quer dizer, só depende da minha vontade. Não é porque o outro aproveitou que eu não vou ter chance de novo para aproveitar. A chance vai estar lá para todo mundo. A chance está aqui para todo mundo. Só que daí, minha mãe ali, ó, hoje, ela falou assim, não, eu estava pensando que antigamente era mais fácil para encarnar do que agora. Daí eu falei assim, mas para quê? Como assim? Se o mecanismo da encarnação é o mesmo, né? O filho que sabe tudo. Super humilde, né? Daí ela fala, não, mas se a sua filha falasse para você agora, com 18 anos, que ela vai ter um filho, o que você falaria para ela? Você tá louca? Vai estudar. Quer dizer, aquele que está esperando para encarnar lá, ó, o que aconteceu? Agora, se eu ainda vivesse naquela época onde as famílias, no caso dela, teve 5 irmãs, por quê? Porque eu morava no sítio, precisava de gente para trabalhar. Tá vendo a diferença? Como... Você tá vendo? Então, ela tem razão. Vou admitir. Ela tem razão. Né? Então, agora é mais difícil. Ou 12. Ou 12. Então, vamos continuar. Quem é que, ao cabo de sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Então, aqui ele fala assim, ó, que aquela frase que a gente fala, se eu soubesse o que eu sei hoje, quando eu tivesse X anos, é isso que ele está falando aqui, gente. Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Né? Então, o que a gente tem que fazer é exatamente isso, gente, não desanimar. Né? Tem que ter essa esperança e tem que ter a crença, a fé em Deus de que essas oportunidades estão para ir para a gente aproveitar. Alguma pergunta, Pire? Obrigado, gente. Eu tenho uma pergunta, André. Pode falar. Até quando sua mãe vai ficar aqui? Nós podemos arrumar um dia para ela vir fazer uma palestra para nós. Eu lembro da palestra dela. Só o salão de peixe. Mas
o salão cheio, realmente. Verdade. Muito bom. Obrigado, André. Ótimo. É sempre uma alegria quando a gente faz uma palestra e vê a participação de todos. Então, é porque toca em nós. É porque preenche algo. Então, é ótimo. Ótimo. Estamos todos de parabéns. Não só o André, mas todos nós que participamos. Isso é ótimo. Isso faz parte do centro. Faz criar laços no centro. E por falar em centro, eu já mencionei no início, o centro está passando por uma situação de novo contrato de arrendamento e precisamos da vossa participação. Quem puder, quem quiser, tem uma carta lá fora, no hall da entrada, perto da livraria. Por favor, leiam. Está melhor explícito as nossas necessidades, como é o processo que vamos iniciar com a participação. Estamos buscando que a participação seja mensal de quem puder e quiser, para que assim possamos ter um fundo concreto no final do mês para podermos contar para pagar essas contas. Então, pedimos a vossa atenção, a vossa participação, não querendo sermos maçados e nem sei como dizer, mas chatos, mas precisamos da vossa cooperação. Por favor, nos ajudem para usufruir, todos nós, desta casa, da luz, do ar-condicionado, de tudo o conforto que aqui usufruímos. Não só espiritual, que é o principal, mas também material. Então, por favor, fica à vossa descrição. Não esqueçam de ler essa carta que lá está fora, que melhor exemplifica e explica as nossas necessidades. Obrigado. Temos o almoço, por favor, nos ajudem também na participação do almoço, que é uma das fontes que a gente utiliza para arrecadar essa renda, por favor. Está delicioso, viu? Tem Maravilhoso. Maravilhoso. Feito massa. Espero que esteja bom. Muito obrigado a todos. Vamos, não sei se há algum comentário, algum aviso. Acho que não. As crianças hoje não vêm, não têm nada, algo. Não? Ok. Então, Sibel, você poderia fazer a nossa oração? Obrigado. Elevando nosso pensamento a Jesus, trazendo a figura do Mestre Jesus para a nossa tela mental neste momento. Mestre amado, irmã mais velha, muito obrigada por estarmos aqui reunidos hoje nessa manhã. Nossa, quanto conhecimento aqui foi trocado, quantos corações foram tocados também. Agradecemos a espiritualidade desta casa, que tão carinhosamente, amorosamente e pacientemente nos acompanha em cada trabalho. Agradecemos também ao nosso espírito protetor, aquele que aceitou a tarefa de nos acompanhar nesta jornada terrestre. E hoje, falando da reencarnação, agradecemos também ao nosso irmão André, mas que nos esclareceu ainda mais o que estamos fazendo aqui. Jesus abençoe nossas mentes e corações, para que possamos fazer o melhor uso dessa oportunidade bendita que nos é dada. Estamos aqui encarnados, vestindo esse corpo, durante esta estadia. Então, façamos o nosso melhor.
façamos o nosso melhor por nós mesmos e para contribuirmos para um mundo melhor. A nossa consciência é lá que está escrita as leis de Deus. E é para Ele que trabalhamos. Somos parte do exército do bem. Trabalhamos para Jesus e para a luz. E assim, nesse momento, onde nossos corações estão cheios de alegria e gratidão, vamos então doar um pouco do muito que aqui recebemos. Vibremos. Vibremos pela paz na Terra, pelos presidentes dos países, principalmente dos Estados Unidos, da Rússia, Ucrânia, Israel, Palestina, Irã, mas enfim, por todos os presidentes, para que eles tenham noção da sua responsabilidade perante a eternidade. Que os seus corações possam nesse momento ser tocados e a faísca divina de Deus que lá habita dê-lhes um insight de luz pela paz de sempre. Vivermos também para os nossos irmãos onde vivem em áreas de guerra, onde existe a fome, os desastres naturais, que a esperança, a alegria e a fé renasça no coração de cada um dos nossos irmãos que vivem naquelas áreas do planeta. Vibremos por todos aqueles que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos manicômios, nos presídios, nos asilos, nas ruas e presos aos vícios de qualquer ordem, física ou espiritual. Vibremos pelo nosso centro querido e por todos os trabalhadores, os frequentadores e por todos os pontos de luz espalhados pelo planeta, independente de religião ou credo. Que essa luz e que esses pontos de luz se fortaleçam e se expandam cada vez mais. Vibremos pelos nossos amigos e também pelos nossos desafetos. Vibremos pelo nosso local de trabalho, pelos nossos colegas de trabalho, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar, pela nossa família. E, finalmente, pedimos licença para vibrar por nós mesmos. E assim, lembrando que por onde Jesus passa, nada, nem nunca embaraça os passos. E que a doce paz do Mestre amado Jesus nos envolva, agora e sempre, como indivíduos e como equipe. Agora e sempre, graças a Deus. Sincero.